Existe um país no Oriente Médio onde a ordem parece perfeita, onde as ruas são impecáveis e o luxo convive com tradições milenares. Um lugar onde homens podem ter várias esposas simultaneamente, onde a lei religiosa se confunde com a lei do Estado e onde a liberdade individual é negociada em silêncio. Esse lugar é Omã, uma nação que poucos conhecem de verdade, mas que representa uma das versões mais intrigantes e contraditórias do mundo árabe contemporâneo. Aqui, a modernidade é apenas uma camada superficial que reveste estruturas sociais antigas, inquebráveis e profundamente desiguais. O país funciona como um sistema onde cada pessoa conhece seu papel, onde questionar é perigoso e onde a obediência não é imposição, mas cultura enraizada desde a infância. Omã não é caótico como alguns vizinhos, nem liberal como outros tentam ser. É algo diferente. Uma sociedade que alcançou estabilidade através do controle, que construiu riqueza sem distribuir poder e que mantém a paz ao custo da uniformidade absoluta. Quando você pesquisa sobre Omã, encontra imagens de paisagens deslumbrantes, praias desertas, montanhas rochosas e cidades limpas onde arranha-céus brilham sob o sol inclemente. A narrativa oficial apresenta um sultanato progressista, comparado aos países do Golfo Pérsico, um lugar onde turistas são bem-vindos e onde a violência é rara. Tudo isso é verdade, mas apenas parte da história. Por trás dessa fachada cuidadosamente construída, existe uma realidade que poucos documentários mostram. Um país onde as mulheres precisam de permissão masculina para decisões básicas, onde casar-se com 4 esposas é legal e socialmente aceito, onde a vigilância social funciona melhor que qualquer câmera de segurança. O conceito de distopia aqui não significa caos ou colapso. Significa exatamente o oposto. Uma ordem tão perfeita, tão estruturada, que sufoca qualquer tentativa de desvio. As leis não são apenas escritas nos códigos jurídicos, mas gravadas na consciência coletiva através de gerações de repetição. Ninguém precisa policiar o comportamento alheio, porque todos já internalizaram o que é permitido e o que é proibido. Esse controle invisível, essa disciplina social que dispensa a força, é o que torna Omã fascinante e assustador ao mesmo tempo. A poligamia em Omã não é apenas uma curiosidade cultural ou um vestígio histórico. É uma prática viva, legitimada pela interpretação da lei islâmica e aceita como parte natural da organização familiar. Segundo as normas religiosas aplicadas no país, um homem pode desposar até 4 mulheres simultaneamente, desde que tenha condições financeiras de sustentar todas com igualdade e justiça. Na prática, essa regra cria uma estrutura familiar complexa, onde hierarquias entre esposas se estabelecem de forma silenciosa, onde ciúmes são esperados, mas nunca admitidos publicamente, e onde as mulheres aprendem desde cedo que dividir o marido é uma possibilidade real. Não se trata de escravidão nem de violência explícita. As mulheres consentem, dentro dos limites que sua cultura permite. Mas esse consentimento ocorre num contexto onde alternativas são escassas, onde rejeitar o casamento significa isolamento social e onde a dependência econômica torna difícil qualquer rebelião. O sistema funciona porque todos acreditam nele, ou porque aprenderam que questionar não leva a nada. Para entender a poligamia em Omã, é necessário compreender que ela não é apenas sobre casamento. É sobre como uma sociedade organiza o poder entre homens e mulheres, como distribui recursos, como define valor e status. Um homem com várias esposas demonstra riqueza, piedade e capacidade de liderança. Uma mulher que aceita ser segunda ou terceira esposa demonstra humildade, fé e adequação às normas. Essa dinâmica perpétua desigualdades, mas dentro de um sistema que considera essas desigualdades justas e divinas. As mulheres de Omã
vivem entre mundos. De um lado, têm acesso à educação. Muitas frequentam universidades e trabalham em diversas áreas. De outro, permanecem submetidas a regras que limitam sua autonomia de formas que o Ocidente considera inaceitáveis. Elas podem estudar medicina, mas precisam da aprovação do pai ou do marido para viajar. Podem dirigir carros, mas devem cobrir o corpo conforme os códigos de modéstia. Podem trabalhar, mas em ambientes segregados por gênero. Essa dualidade cria uma geração de mulheres que conhecem o mundo através das telas, que falam inglês, que entendem conceitos de igualdade, mas que vivem numa realidade onde esses conceitos não se aplicam plenamente. A resistência feminina em Omã não é barulhenta. Não há marchas nas ruas, nem protestos públicos. A resistência acontece nas conversas privadas, nas escolhas sutis, na educação que algumas mães insistem em dar às filhas. É uma luta silenciosa contra uma estrutura que parece inabalável. Muitas mulheres omanitas não se veem como oprimidas. Elas cresceram num sistema que valoriza a submissão como virtude, que ensina desde cedo que o papel feminino é diferente, mas não necessariamente inferior. Outras, porém, sentem o peso das correntes invisíveis, percebem as limitações, mas sabem que expressar insatisfação pode custar caro. O resultado é uma sociedade onde as mulheres desenvolvem estratégias de sobrevivência, casam-se para ter algum status, educam-se para ter algum poder e esperam que as próximas gerações tenham mais escolhas. Os homens omanitas também vivem sob expectativas rígidas, embora obviamente em posição de privilégio. Ser homem em Omã significa carregar a responsabilidade de sustentar a família, manter a honra, ser guardião da moralidade das mulheres sob sua tutela. Ter várias esposas pode parecer vantagem, mas também significa administrar conflitos domésticos, garantir justiça entre elas e lidar com a pressão social de ser exemplar. Nem todos os homens escolhem a poligamia. Muitos casam-se apenas uma vez, seja por preferência pessoal, limitações financeiras ou influência de esposas que deixam claro que não aceitarão rivais. Mas a possibilidade permanece, como uma carta que pode ser jogada a qualquer momento. Essa assimetria de poder cria dinâmicas familiares, onde a mulher nunca tem garantias absolutas, onde o medo de ser substituída pode influenciar comportamentos e decisões. Para os homens, o sistema oferece liberdades que as mulheres não têm, mas também aprisiona. Espera-se que sejam provedores incansáveis, que nunca demonstrem fraqueza, que mantenham controle sobre emoções. A masculinidade em Omã é performática, exige demonstrações constantes de força, autoridade e piedade. Questionar esse papel, admitir insegurança ou recusar responsabilidades pode levar ao ostracismo social. Assim, mesmo quem detém poder vive numa prisão de expectativas. O cotidiano em Omã é marcado por rituais e rotinas que refletem a fusão entre religião e vida civil. 5 vezes ao dia, o chamado para a oração ecoa pelas cidades, e muitos param suas atividades para cumprir a obrigação religiosa. As roupas tradicionais são predominantes. Homens usam a dishdasha, uma túnica branca longa, e as mulheres cobrem-se com abaias escuras e hijabs. Nos espaços públicos, a separação entre gêneros é comum. Restaurantes têm seções familiares e seções para homens solteiros. Shoppings possuem áreas onde mulheres podem circular com mais liberdade. Essa segregação não é vista como discriminação, mas como proteção, como forma de preservar a modéstia e evitar tentações. As cidades de Omã são surpreendentemente organizadas. Não há lixo nas ruas, o trânsito flui com relativa ordem, os prédios seguem padrões estéticos que mesclam arquitetura islâmica com modernidade funcional. Mas essa perfeição visual esconde uma realidade de classes. Os cidadãos omanitas, minoria populacional, desfrutam de benefícios e empregos garantidos pelo Estado. Os trabalhadores estrangeiros, maioria no país,
Vivem em condições precárias, recebem salários baixos e têm poucos direitos. Essa divisão é naturalizada, raramente questionada. O deserto continua sendo parte essencial da identidade nacional, mesmo com a urbanização acelerada. Famílias ainda acampam nas dunas durante os finais de semana, mantendo conexão com as tradições beduínas. O petróleo trouxe riqueza, mas não apagou completamente os costumes ancestrais. Omã tenta se posicionar como destino turístico, abrindo hotéis de luxo, promovendo suas belezas naturais e sua hospitalidade. O governo investe em infraestrutura e marketing para atrair visitantes estrangeiros. Ao mesmo tempo, mantém controle rigoroso sobre o que pode ser dito e feito dentro de suas fronteiras. A censura em Omã é sofisticada. Não é brutal como em ditaduras clássicas, mas eficiente. Jornalistas sabem quais temas evitar. Blogueiros entendem que criticar o governo ou a religião pode resultar em prisão. Redes sociais são monitoradas e denúncias anônimas podem levar investigações. O medo não é explícito, mas presente. As pessoas desenvolvem autocensura, aprendem a não falar sobre política em público, a não questionar tradições em voz alta. Essa vigilância silenciosa cria uma sociedade onde a conformidade é a norma. Ninguém precisa ser forçado a obedecer, porque todos já sabem o preço da desobediência. Jovens omanitas acessam a internet, assistem filmes ocidentais, ouvem músicas de outros países, mas sabem que devem manter essas influências dentro de limites aceitáveis. A modernização tecnológica avança, mas a modernização de valores é controlada. O resultado é uma geração dividida. Uma parte aceita plenamente as tradições, outra questiona em silêncio e outra ainda tenta equilibrar-se entre dois mundos. A religião em Omã não é apenas fé pessoal. É estrutura social, sistema jurídico, código de conduta e identidade nacional. O islamismo ibadita, vertente moderada praticada no país, permeia cada aspecto da vida. Desde a forma de vestir até as leis de herança, desde os horários das lojas até as regras de casamento, tudo é influenciado pela interpretação religiosa. Essa fusão entre Estado e religião cria uma sociedade onde separar o sagrado do secular é impossível. Para muitos omanitas, essa integração traz conforto e sentido. A fé oferece respostas claras, diretrizes para cada situação, comunidade e pertencimento. Mas, para quem questiona, para quem não encontra conforto nessas respostas prontas, o sistema pode ser claustrofóbico. Não há espaço para ateísmo declarado, para dúvidas públicas sobre dogmas, para interpretações divergentes da norma. A moral religiosa define o certo e o errado de forma absoluta, deixando pouca margem para relativizações. Esse absolutismo moral gera ordem, previsibilidade e estabilidade, mas também inibe diversidade de pensamento, experimentação e mudança. As pessoas vivem sabendo exatamente o que se espera delas, mas essa clareza vem acompanhada de rigidez. A compaixão existe, a generosidade é valorizada, a hospitalidade é genuína, mas tudo dentro dos parâmetros estabelecidos. Desviar-se desses parâmetros não é apenas errado, é imoral, é perigoso para a coesão social. Omã é, portanto, um país de paradoxos. Rico, mas desigual. Estável, mas controlado. Moderno, mas tradicional. Hospitaleiro, mas vigilante. Um lugar onde é possível ter múltiplas esposas, mas impossível criticar o governo. Onde mulheres estudam, mas não decidem livremente sobre suas vidas. Onde homens têm poder, mas também estão presos a papéis rígidos. Entender Omã é entender como sociedades funcionam quando a ordem é priorizada acima da liberdade, quando a tradição é mais valorizada que a inovação, quando a coesão coletiva importa mais que a realização individual. Não se trata de demonizar ou idealizar. Trata-se de reconhecer que existem formas de organização social radicalmente diferentes das ocidentais,
que funcionam segundo lógicas próprias e que fazem sentido para quem vive dentro delas. Mas também se trata de reconhecer que essas formas têm custos humanos, que beneficiam alguns enquanto limitam outros, e que a estabilidade pode ser outra palavra para a estagnação. O título deste roteiro menciona 5 esposas como provocação, embora a lei permita 4. Essa licença poética serve para destacar o absurdo que, para olhos externos, representa a naturalização de desigualdades tão profundas. Oman é distópico não porque seja violento ou caótico, mas porque alcançou uma ordem tão completa que eliminou o espaço para o diferente, para o questionamento, para a mudança orgânica. É um experimento social onde a harmonia foi conquistada através da uniformidade e onde a paz convive com a falta de liberdade. Para quem visita, Oman pode parecer exótico e fascinante. Para quem vive lá, pode ser lar acolhedor ou prisão dourada, dependendo de quem você é e do que valoriza. Compreender esse país é compreender os limites da coexistência entre fé absoluta e autonomia individual, entre tradição ancestral e aspirações contemporâneas, entre o que nos une como comunidade e o que nos define como indivíduos.